A igreja evangélica menonita, como o nome diz, igreja evangélica, apenas tem o nome menonita, que é derivado de primeiro líder, ou um dos primeiros, um dos grandes lutadores, né, do movimento anabatista, e como apenas mostrar a igreja que seguiu aquele movimento justamente liderado por ele, então se tornou apenas uma questão da identificação dos sucessores de Menon Simons, aí o nome menonita. E a palavra anabatista vem de ana, do grego, quer dizer uma negativa, e batista, que vem do verbo baptizo, do grego, que significa batizar, ou imergir, mergulhar, mas foi transliterado e é usado nas igrejas como simplesmente o nome Batista. E Anabatista, ou seja, não aceitar o batismo infantil. Então é uma marca registrada da igreja menonita, porque provém justamente do movimento anabatista, uma igreja que batiza pessoas conscientes, pessoas que voluntariamente diz: eu quero me batizar. Com relação à divindade, a visão menonita é de um Deus que conhecemos como Espírito Santo e que tem a sua função Deus. E esse Deus, ele se tornou humano através do Filho de Maria, bem conhecido de todos os cristãos, e aí habitou. Então esse Espírito Santo habitou entre nós na forma humana. Aí ele é conhecido através de 3 pessoas, sendo que nós não usamos o termo Trindade. Apenas conhecemos o Deus, o Espírito Santo, que é a pessoa, e que esse Espírito Santo, ele é o nosso Deus, a sua função. E que Jesus Cristo foi a encarnação desse Deus. Um Deus de amor, um Deus que veio aqui para nos unir. E por isso que é a nossa missão, é conviver com todos os cristãos e não os cristãos, procurando mostrar o amor desse Deus, Espírito Santo, que também recebeu o nome de Pai, através de Jesus Cristo, quando Ele nos torna irmãos. E por isso que os crentes, como também os menonitas, costumam chamar um ao outro de irmão, porque somos irmãos do Pai de Jesus Cristo, adotado através do seu grande amor. E isso é representado através da ceia do Senhor, que nas igrejas evangélicas usa esse termo, na igreja católica usa o termo Eucaristia, e isso é representado justamente esse Deus que se tornou carne e sangue. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. O culto na igreja menonita se assemelha ao das demais igrejas evangélicas, que em geral existe algumas formas, talvez 2, 3 formas de iniciar. Muitas vezes iniciamos com oração, em seguida texto bíblico, cânticos com um grupo musical, mas muitas vezes iniciamos com a leitura bíblica, depois a oração. Em outra ocasião podemos iniciar com uma música que chamamos de prelúdio. Pode ser um solo, pode ser através do instrumento, do teclado. E em seguida tem algumas
coisas que se faz necessário, com cântico congregacional, recolhimento das ofertas para a manutenção da igreja e sempre no final é que nós fazemos a preleção, ou seja, uma leitura bíblica com a meditação sobre essa leitura bíblica. A igreja menonita sempre é composto esse ministério de pastor ou pastora, porque também mulheres fazem parte do ministério pastoral da igreja menonita. E, além disso, temos os diáconos, que são pessoas auxiliares que podem auxiliar o pastor. Mas também podemos ter na igreja menonita ministros de música para trabalhar a parte de música, como também pode haver um educador, um ministro de educação religiosa, também que auxilia o pastor com as escolas bíblicas e demais coisas que se fizer necessário na educação cristã. E os demais são ministérios por grupos, ministério das mulheres, ministério dos homens, dos jovens. A nossa fonte de revelação é a Escritura Sagrada, como nossa única regra de fé e conduta. Nos baseamos nos 4 evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas dos apóstolos. Então são eles que regem toda a nossa vida, pautada no exemplo de Jesus Cristo e nos seus ensinos. Ela prega o Evangelho de Jesus Cristo, conforme a Escritura Sagrada, visando, acima de tudo, o lado social, porque entendemos, nós os menonitas, que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho integral, que se chama o lado espiritual, levar as pessoas a um bom comportamento, conhecer Deus na sua essência e amar ao próximo como a si mesmo. A igreja menonita, ela tem uma visão social muito forte, né? Além de alguns outros pontos, como a questão do discipulado, a questão do pacifismo, tem também a questão do serviço social. A CCM é uma organização que nasceu em 1920, que foi formada pelas igrejas menonitas na América do Norte, que funciona em Akron, a sede fica em Akron, nos Estados Unidos. E AMAS é o nome jurídico, AMAS Nordeste é o nome jurídico que usamos para a CCM aqui no Nordeste. Então, a AMAS aqui no Nordeste, ela é uma organização sem fins lucrativos, não governamental, que tem o propósito de fazer o serviço social da igreja, e o seu lema é servir em nome de Cristo. O amor de Deus me cerca pela direita, o amor de Deus me cerca pela esquerda e mora no meu coração. Fica assim, ó, no meu. Já nos trabalha com a área de fé, com a parte de educação, com a parte social, com a parte de resoluções de conflitos, com a parte de geração de renda e emprego, que é a parte que eu tenho atuado. O cristianismo ele deve ser um cristianismo integral, ele não é apenas, deve focar apenas a parte espiritual, e sim o ser humano como um todo. Então, o próprio Jesus é o nosso maior exemplo de servir, de humildade, de serviço. Então, nós temos uma motivação muito grande, acreditamos que o trabalho é muito grande, há muito que se fazer e há muito ainda, muito trabalho ainda para motivar outras pessoas, e nós estamos dispostos a isso. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor. Para mim é uma coisa maravilhosa, excelente, por ser uma igreja que não
procura destacar-se, que não tem nenhuma sombra de egocentrismo. São igrejas que se relacionam com todos os membros de todas as igrejas, inclusive da Igreja Católica Romana. E assim, então, que eu possa externar a minha alegria, a minha satisfação com a Igreja Menonita. Sou menonita por convicção mesmo. Eu gosto muito dos pontos, das ênfases que a denominação dá com a parte social, com a parte da promoção da paz, com o discipulado como um todo. Ser menonita é ser cristão. É procurar seguir o exemplo de Jesus.